Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa, que a paz do nosso Deus esteja sobre a vida de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Eu vim nesta feita falar a respeito da palavra do nosso Deus, a palavra do nosso Deus que é generosa, que é maravilhosa, sobre as nossas vidas. E que cada dia que se passa na nossa vida e que nós vivemos, Deus, Ele, por intermédio da sua misericórdia, Ele tem demonstrado ser zeloso por cada um de nós, tem demonstrado ser cuidadoso, Ele tem cuidado, Ele tem nos protegido de uma forma maravilhosa. E eu vou ler para o Senhor e para a Senhora a palavra do nosso Deus, a qual se encontra no livro de Joel, o capítulo 2, o versículo 21. Joel, capítulo 2, o versículo 21. A palavra do nosso Deus diz assim, no livro de Joel, diz assim: não temais. A primeira palavra a qual ele traz ao nosso coração, ele está falando, não temais. Tem pessoas que, muitas das vezes, ela se faz tantas perguntas, inclusive, tem pessoas que já estão se perguntando por que essa palavra não temais, ela se repete por várias e várias vezes na palavra do Senhor Jesus. Você vê que um ano normal, ele tem 365 dias. E o ano bissexto, ele tem 366 dias. E a palavra do nosso Deus, a palavra do nosso Deus, e esta palavra não temais, a palavra não temais, ela se repete por 366 dias. Quer dizer, é uma palavra a mais para o ano normal, e se encaixa perfeitamente quando chega o ano bissexto. O ano bissexto tem 366 dias, e a palavra do nosso Deus, ela se repete, na palavra do nosso Deus, essa palavra não temas, se repete por 366 vezes. Mas por que, pastor, essa palavra se repete tantas vezes assim? Porque essa palavra, ela se repete muitas e muitas vezes. Ela foi colocada por obra do acaso, foi colocada de qualquer forma? Não, de forma alguma. Tudo que está dentro da palavra do nosso Deus tem um propósito. E o propósito é para nos abençoar. Então essa palavra se repete por muitas e muitas vezes, é somente um propósito. Qual o propósito? O propósito que nós não venhamos nos desanimar. Porque a palavra diz não temais. Tem muitas pessoas hoje que Deus já falou para ela não temais, mas ela continua com medo. Ela continua com medo da doença. Ela continua com medo dos problemas familiares. Ela continua com medo do desemprego. Ela continua com medo das lutas que têm sobrevindo sobre a vida dela. Por isso essa palavra não temais, quer dizer, para nós não termos medo às situações adversas que vai vir sobre as nossas vidas, ou que já tem vindo sobre a nossa vida. Porque as lutas tem muitas das vezes, pessoas têm sido decepcionadas, até mesmo pelaquela pessoa que ela não esperava ser decepcionada. E ela chega a se surpreender. Eu não esperava algo desta pessoa,
Mas essa pessoa me decepcionou, eu estou decepcionada. Eu não esperava nada deste amigo, eu não esperava uma coisa dessa acontecer deste meu amigo, eu confiava nele. Eu nunca pensava que ele ia fazer isso, mas ele fez. Aí você já começa a ter medo. Você não confia em mais ninguém. Você não confia em mais ninguém. Você trabalhava muito tempo em uma empresa e pensava que nunca ia ser mandado embora daquela empresa, e você é mandado embora. Aí você fala, eu pensava que nunca ia acontecer isso. E acontece, você é decepcionado. Você é desiludido. Você vai nos médicos, faz exame, o médico fala, você está com essa doença. E você pensava, eu nunca pensava que isso ia acontecer na minha vida. E aí começa a sobrevir sobre você as lutas, começa a sobrevir sobre você o medo. Aí começa a surgir o desejo de desistir, aquele desejo que não vai dar certo, não deu certo uma vez, não vai dar certo nunca mais. Mas é mentira de Satanás, é mentira. Por quê? Porque o Senhor Jesus está falando, não temais. Quer dizer, se eu não olhar para os problemas, se eu não olhar para as lutas, se eu não olhar para as dificuldades, se eu não olhar para aquilo que tem me afligido, para aquilo que tem trago medo para mim, mas se eu confiar em Deus, se eu acreditar na palavra de Deus, quando Ele fala não temais, e eu acreditar nesta palavra, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Por isso que Ele está falando não temais. Ele não quer que você tenha medo. Não, você não pode ter medo. Você não pode ter medo, você tem que confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que levar a nossa confiança em Deus. Por mais que tudo sobrevenha na nossa vida para nós desanimar, por mais que a situação não seja favorável, mas só que nós temos que continuar confiando em Deus. Nós temos que continuar com a nossa vida voltada para Ele, para Deus. Porque quando nós continuamos com a nossa vida voltada para Deus, quando a nossa confiança está em Deus, e nós não estamos temendo a doença, nós não estamos temendo ao desemprego, nós não estamos temendo às doenças, ao vírus, mas nós estamos confiando em Deus, o milagre vai acontecer, porque Deus, Ele nos garante isso, Ele nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória. Tem uma passagem bíblica em Salmos que a Bíblia diz, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Tem pessoas que aquilo que ela mais teme sobrevém sobre a vida dela. Ela teme ser mandada embora e ela é mandada embora do trabalho. Ela teme a doença, e a doença chega e amoa sobre a vida dela. E pessoas que temem aos problemas, e os problemas chegam sobre a vida dela e ela é dada como derrotada, fracassada. Por quê? Porque nós não podemos temer. Não, nós não podemos temer. Porque muitas das vezes aquilo que nós mais tememos é aquilo que sobrevém sobre a nossa vida. Então nós temos que confiar, nós temos que acreditar, nós temos que levar os nossos pensamentos. A nossa vida tem que estar voltada para Deus. A nossa vida tem que estar voltada para Deus. A nossa vida. Nós temos que nos lançar completamente nas mãos deste Deus que é poderoso, deste Deus que é maravilhoso, esse Deus que se você confiar nele, ele vai fazer o impossível, o improvável na sua vida, na nossa vida. E ele diz, não temais, ó terra, não temais, ó terra. Você acha que quem é a terra? Essa terra somos nós. Essa terra somos nós, é o Senhor, é a Senhora. Tem pessoas que quando lê a palavra, quando a Bíblia diz não temais, ó terra, ela pensa que Jesus está falando para a terra mesmo. Não é para a terra, é para nós. Nós que somos habitantes da terra, Ele está falando para nós, não temais, ó terra, regozija-te, alegra-te,
alegra-te, regozija-te. Nós temos que nos alegrar, nós temos que nos regozijar, por mais que as situações não sejam favoráveis, mas se nós confiamos em Deus, nós vamos nos alegrar, porque nós temos certeza da vitória, nós temos certeza do milagre, porque quem faz o milagre na nossa vida não é homem, quem faz na nossa vida é Deus. Por isso nós devemos confiar em Deus, por isso a orientação de Deus é para nós confiar nele, Tem pessoas que já deixou de viver a fé, você sabia disso? Tem pessoas que já deixou de viver a fé, ela só crê naquilo que ela está vendo, naquilo que ela consegue ver, ela confia. Mas quando a palavra de Deus vem na vida dela e fala para ela: não temas que eu vou fazer isso, e ela não está vendo nada acontecendo, ela não está vendo o milagre, ela não está vendo que a situação é favorável, ela não está vendo nada disso, ela começa a olhar e falar: mas será que vai acontecer? Não vai acontecer não. Por quê? Porque ela não está vendo. Tem pessoas que só crê vendo, mas enquanto ela não está vendo, ela não está crendo. Está repreendido isso. Por quê? Porque nós não temos que ser homens naturais, nós não temos que ser pessoas natural, que só vê, só consegue crer naquilo que está vendo. O homem natural só crê naquilo que ele está vendo. Agora o homem que vive a fé, que vive confiando em Deus, ele espera aquilo que ele não está vendo. Quer dizer, ele espera o milagre acontecer por mais que ele não esteja vendo. Que nem o Moisés. O Moisés não viu o mar aberto, mas ele creu que Deus ia abrir o mar. E Deus falou: estenda o teu cajado, estenda, que eu vou abrir o mar. E ele creu naquela palavra. Talvez se fosse você, talvez se fosse nós, no dia de hoje nós ia olhar e falar: mas Senhor, o mar está fechado, e nem obedecer, nós ia obedecer. Mas só que o Moisés, como ele vivia a fé, ele não era mais o homem natural, mas ele era o homem que vivia a fé, era o homem na fé, era o homem nascido de Deus. Ele estendeu o cajado e o que aconteceu? O mar se abriu, e o povo de Israel pôde passar enxuto para o outro lado. Então não creia somente naquilo que você está vendo, não creia. Se Jesus disse que vai curar, ele vai curar, por mais que você não esteja vendo. Se ele falou que vai curar, se ele falou que vai mudar a sua vida, creia que ele vai mudar. Ele vai mudar, pois ele tem poder para isso. Ele pode fazer isso. Jesus, ele pode fazer isto na minha e na sua vida. Então só creia, só acredite, lance, confie, e Jesus, ele vai fazer essas grandes coisas, maravilhas dele na sua vida. E ele diz: não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Você crê num Deus que faz grandes coisas ou que faz coisas pequenas, hein? O Deus que você serve, ele faz coisas grandes ou coisas pequenas? Ou que tamanho você pensa que Deus é? Pastor, Deus é tão pequeno. Deus não é pequeno não. Deus não é pequeno, Deus é grande. Deus é grande na sua vida. O que você pedir, você crer, Deus vai fazer. Porque ele não tem limite, não. Nosso Deus é ilimitado. Nosso Deus, ele faz grandes coisas na minha e na sua vida. Ele faz grandes coisas. Ele faz grandes coisas na nossa vida. Você crê que nos dias que nós vivemos, ele vai fazer grandes coisas na sua vida? A Bíblia diz que ele faz grandes coisas, porque o Senhor faz grandes coisas. Ele faz grandes coisas. Deus é grande. Deus é o quê? Deus é grande. Eu me lembro, lendo esta palavra, eu me lembro
Eu me lembro de um vídeo que eu estava assistindo recentemente, a qual um filho chegou para o pai e falou: pai, eu ouço falar que Deus é grande, Deus é muito grande, o Senhor próprio fala que Deus é grande, mas só que eu gostaria que o Senhor me provasse se Deus é grande mesmo ou não. Pai, que tamanho que Deus é? A pergunta do jovem, do rapaz para o seu pai foi essa: pai, que tamanho que Deus é? Deus é que tamanho, hein? E o pai parou e pensou: rapaz, como é que eu vou falar? O pai falou para ele, consigo mesmo: como é que eu vou falar para o meu filho o tamanho que Deus é? E passando algumas horas, passando alguns momentos, o pai andando com seu filho, ele vê um avião lá no céu voando, e ele chama o seu filho e fala: meu filho, olha para o céu, tá vendo aquele avião? Ele fala: pai, tô sim, pai. E o pai falou: Deus, ele é do tamanho daquele avião. Aí o filho olhou para o céu e falou: pai, o povo fala que Deus é tão grande, mas só que Deus é tão pequenininho. Olha o tamanho dele, é tão pequenininho. O senhor está falando que Deus é daquele tamanho, então Deus é tão pequenininho. O pai falou: é, meu filho, então tá bom. Pegou o seu filho e levou até um aeroporto. E chega lá, apresenta para o filho, leva ele de uns maiores aviões que existia naquele lugar. Ele leva, chega bem pertinho e pergunta para o filho: filho, que tamanho é este avião? O filho fala: pai, este avião é imenso, é grandioso, muito grande. E o pai falou: meu filho, o que eu queria que você entendesse é isso. Se você está longe e você olha, você vai ver Deus tão pequenininho. Assim como você viu aquele avião, você olhou de longe e você viu ele tão pequenininho. Então, quando você está longe de Deus vai estar pequenininho para você. Quer dizer, Ele não vai poder fazer nada por você, porque você está longe dele. Mas quando você toma uma decisão de se achegar, de estar perto de Jesus, de Deus, acontece o que aconteceu agora. Quando você chegou perto deste avião, você viu o avião grande, grandioso. Você falou que é imenso o avião. Então, quando você está perto de Deus, Ele se torna imenso, Ele se torna grandioso, Ele se torna muito grande. Então, e quando você está perto de Deus, nada é impossível, não, mas Deus faz tornar possível todas as coisas, porque Ele é grande, e ninguém pode medir força com Ele. Então, a orientação é essa: se você quer ver Deus grande, então esteja perto dEle. Se você estiver longe, Deus vai ser pequeno para você. Por isso que muitas pessoas nos dias de hoje, ela se depara no meio de uma situação, no meio de problemas, que ela não consegue sair do problema, ela não consegue vencer o problema. Por quê? Porque ela está longe de Deus, e ela quer que Deus faça um milagre, mas não vai acontecer. Por quê? Porque ela está longe de Deus, ela está longe de Deus. Mas quando Deus está perto dela, quando ela está perto de Deus, aquilo que é impossível, ela pode estar cercada de problemas, mas só que Deus vai fazer ela vencer, porque ela está perto dele. Tem pessoas que só por
um problema já faz ela desistir. Enquanto tem outras pessoas que temem a Deus, que servem a Deus e está rodeada, cercada de problemas, os problemas não conseguem vencer ela. Por quê? Porque ela está firme na presença de Deus, e Deus é grande na vida dela. Então, Deus é grande, igreja. Deus é grande. Só basta você estar perto dele. E ele estando perto de você, ele vai fazer grandes coisas. A orientação de Deus é essa: não temas, não temas, não temas, mas creia, confie nele, e ele vai fazer o impossível, o improvável na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus.